Helena, é 12 horas de plantão para vocês, enfermeiros? Depende da instituição. Eu trabalho 12 por 36. Mas tem outras instituições que o enfermeiro trabalha 6 horas por dia. Interessante. Eu lembro que quando eu saí da faculdade, fazendo contabilidade, e que eu fui atuar na prática, eu notei uma gigantesca diferença entre a teoria e a prática. Gigantesca mesmo, assim, de forma desproporcional. Na enfermagem ocorreu assim contigo? Tu estudou uma coisa, tu achava que era aquilo, e quando tu chegou na prática era totalmente diferente? Eu acho que, na verdade, isso vai para todas as profissões, né? Quando a gente sai da teoria que vai realmente para a prática, é que a realidade muda. É porque, por exemplo, assim, o Léo, ele cursou geografia, né? Aí você pensa, eu cursei geografia, eu vou dar aula sobre o quê? Sobre geografia, aquilo que eu aprendi na faculdade e outras coisas. Tem diferenças? Tem, mas, tipo, eu acho que, no meu caso, contabilidade, tem uma diferença maior, mais notável, né? Porque você estuda a contabilidade de uma forma romantizada e quando você vai para a prática, é tanto problema que você tem que enfrentar que a faculdade não te prepara para aquilo. Pelo menos não a que eu fiz, né? Na verdade, é todas. E quando a gente fala da área da saúde, depende muito de onde você vai atuar na área da saúde. Quando você chega em um hospital, vamos dizer, de alta complexidade, você sabe que você tem um suporte de alta complexidade. Mas quando a gente chega na realidade, vamos dizer, de um município pequeno, que tem atenção básica, a gente sabe que vai faltar muita coisa. É um município pequeno, ou seja, baixa complexidade. Foi uma situação que você viveu na sua, digamos, durante a graduação, você viu um tipo, e quando você foi realmente atuar como profissional, a situação mudou, porque são ambientes diferentes, locais diferentes. Eu estudei em Belém. A realidade de Belém não vai ser a mesma realidade de Castanhal, a mesma realidade de Santa Maria, de São Miguel, Capanema, dos municípios próximos. Cada município, cada setor tem a sua realidade. Tem uma coisa também, Lena, que você atuou em quais instituições e assim na área da enfermagem, e se você já viu casos assim extremamente preocupantes? Claro, você deve ver isso toda hora, mas assim, caso que, caramba, velho, será que dá para salvar esse paciente? Assim, dá para como é que eu posso dizer? Reverter a situação? Reverter a situação. Por exemplo, alguém que sofreu um acidente grave. Chegou a trabalhar no Metropolitano, né? Justamente isso que eu queria... Na verdade, primeiro fazer uma listagem, né? Que eu trabalhei em diversos locais. Eu tive meu primeiro emprego, que foi o Hospital Metropolitano, né, em Ananindeua. Depois disso, eu trabalhei também como professora da Escola Técnica, em Belém. Trabalhei em Nova Timboteua, na parte de urgência, à noite, no atendimento. Trabalhei no Hospital de Campanha, no Hangar. Trabalhei como preceptora da Fibra, preceptora da Unopar. Trabalho atualmente no Saúde Center, em Capanema, e na Regional, 5º Centro Regional, em São Miguel. Quando eu trabalhei no Metropolitano, eu também fui enfermeira do bloco cirúrgico. Então, eu vi diversos casos. A gente sabe que o Metropolitano é um hospital de alta complexidade, urgência e emergência e para queimados. Então, muitos casos... Tudo lá, né? Tudo. Cara, teve alguma situação que tu ficou assim... Como é que eu posso dizer? Te abalou naquele dia? Tu ficou pensativa, passou alguns dias refletindo sobre aquele caso? Sim. Tem diversos casos. Eu também atuei no Centro de Queimados. Consegue citar o exemplo de alguém que passou por uma situação, sem citar nomes? Na verdade, a gente não tem nem como separar e dizer assim, não, foi esse caso específico. Uhum. Porque quando a gente chega, primeiro emprego, recém-formado, que a gente para e analisa, quase tudo nos choca, né? Claro que a gente vai atuar, tentar resolver, mas quando a gente para analisar, realmente nos choca. Legal. Tem alma penada no hospital de noite? Eu sempre tive esse medo, cara. Eu queria fazer uma indagação.
Não, uma eu sei que colocação é engraçado, mas tipo, quando a pessoa é criança, a pessoa escuta muito aqui em hospital, cemitério, tem muito alma penada. Você chegou a ver alguma? Não, eu ainda não cheguei a ver, mas eu tenho colegas que às vezes a gente tá quietinho, ele chegou do nada pra nos assustar. Aí eles, olha, fulaninho tá ali dizendo que acabou de ver uma passando. Ah, Tem um. Aconteceu comigo recentemente. Eu fiquei com uma pessoa, acompanhando uma pessoa, um familiar meu. E era de noite, assim, eram umas 10 horas, e a enfermeira. Ah, não quero ficar aqui não desliga a luz do corredor porque eu tenho medo de alma penada. Mano, a pessoa fica a noite todinha escondida porque tá com medo da alma penada. Isso aqui no hospital de Santa Maria. Aí a pessoa, não sei o que, pelo amor de Deus, eu tenho medo, não sei o que. mas isso foi a pessoa ou foi a enfermeira? A enfermeira Tava com medo. tava com medo. Meu Deus. A Você se pessoa, preocupa mais, né, cara? Tem uma história que os meninos contam, eu só fui saber um tempinho, né? Eles dizem que toda vez que um paciente fala que tá vendo umas criancinhas lá no hospital, é porque tá chegando a hora da morte para eles. Mas tu chegou a passar por essa situação, não, né? Eu não vi nada, não. Não, tipo, tá acompanhando algum paciente que relatou algo Sim, assim? sim. Um dos pacientes falou, aí eu disse assim, será que não é porque estava em videochamada com os netos? Meninos, não, foi porque tem essa história aqui, de quando o paciente tá dizendo que tá tendo umas criancinhas, tá vendo umas criancinhas, significa que é a hora da morte da pessoa. Nossa, é doido, arrepia. fiquei com medo agora de ir pro hospital e ver criança lá rodando. E se tu for para a área da pediatria? Aí lascou. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira cirurgia, eu fiquei do lado de uma... como é? Quando tem... A mulher tem um bebê, ela vai pra... Como é? Maternidade. Maternidade, isso. Fugiu o nome. Ficava no meu quarto, dividia a parede com a maternidade. Meu Deus do céu. Você não dorme, não. De jeito nenhum. Ah, não vou mais nem lembrar. Tá, Helena, a questão da pandemia, né? A gente sabe que, para quem é da área de saúde, enfrentou uma situação bem adversa, bem atípica, na verdade, que foi essa pandemia aí que tivemos desde... Começou ali no final de 2019, mas se agravou bastante em 2020, né? Principalmente para a gente. Você citou que trabalhou no hospital de campanha, que foi improvisado lá no Hangar, em Belém. Como foi que tu chegou a ser chamada para lá? Tipo, tu tinha que se inscrever, passou por um processo seletivo, ou simplesmente alguém te indicou lá? Como foi isso? Na verdade, passei por processo seletivo. Era uma das empresas que estava atuando, a gente manda currículo, faz cadastro. E passei por todo um processo de entrevista, prova, tudo. Tá. E aí tu conseguiu, né? Foi chamada e passou a atuar lá dentro no auge da pandemia. E como foi lidar com essa situação lá? Como é que tu enxergava de dentro o que acontecia? Porque de fora a gente só tinha aquela ideia que a mídia apresentava, né? E o que mais acontecia era você ver notícias todo dia de tantas mortes por dia e tal. E eu sempre tive curiosidade de saber como estar atuando lá dentro e ver e se realmente acontecia tantas mortes assim lá na prática. Quando eu comecei no Hangar, eu fui chamada para enfermeira de UTI. É até engraçada a história. Fui contratado eu e uma outra amiga, né, que agora é sua amiga. E ela foi chamada para a enfermaria. Só que o que acontece? Ela tinha experiência em UTI e eu em enfermaria. Aí a gente ficou meio assim, né? Tá, tudo bem. Eu nunca tinha atuado em UTI. Aí, com o início do plantão, eu estava para lá e ela para a enfermaria. Quando a coordenação chegou e disse, olha, bora trocar vocês duas. Vocês têm experiência oposta. A Helena vai atuar na enfermaria e a enfermeira Rita vai atuar na UTI. Tá bom, a gente trocou, né? Porque a gente já estava achando estranho. Então, eu tive primeiro uma vivência com relação à enfermaria. 20 pacientes, uma enfermaria, 2 ou 3 técnicos, dependendo do dia. Várias enfermarias sendo abertas de última hora, sendo encaminhado equipe, contratação, sendo aberto novas UTIs, uma correria, falta de leitos. E
a gente via diversos tipos de casos. Eu, graças a Deus, em nenhum dos meus plantões na enfermaria, eu tive situação de um paciente agravar tanto a precisar ser reanimado, algo do tipo. Mas eu sei que eu tive colegas que passaram por essa situação. Que você olhar, o paciente está bem e em menos de minutos você olha para ele, ele está ali rebaixando. E você precisa agir rapidamente. Então, foi bem chocante. Eu tive pacientes que entraram no hangar pela enfermaria, parte clínica, agravaram, foram para a UTI, foram entubados, retornaram para a enfermaria, passaram praticamente 3 meses no hospital internado e ficaram naquilo dia para a enfermaria, melhorava, aparentemente melhorava. Quando a gente olhava, ele estava agravando novamente, a gente não sabia se permanecia na enfermaria, se encaminhava para a UTI, se aquilo era só um momento. Existe um mundo de incerteza, né? Um mundo de incertezas. Graças a Deus, esse paciente não precisou retornar para a UTI, né? Foi tudo uma situação que teve como reverter na enfermaria, acompanhamento com fisioterapia, fazendo VNI, encaminhamentos. E ele recebeu alta, graças a Deus, foi para casa. Mas foram muitos pacientes. Eu vi pacientes entrarem, pacientes saírem, passarem meses realmente com a gente. Como era a relação de vocês com os pacientes lá? Porque, queira ou não queira, vocês conversam com eles, né? E eles acabam abrindo um pouco da vida deles para vocês. Tinha essa questão psicológica. Como funcionava para vocês lidar com isso? A gente já estava em um ambiente meio que hostil, digamos assim, não é? Porque é uma doença nova, saía protocolos, entrava protocolos, medidas, como é que funcionava ou não funcionava. E a gente realmente estava dentro de um espaço que era só a doença. Então, o máximo que a gente podia fazer era tentar, pelo menos, alegrar um pouco, né? Eu sempre conversava com meus pacientes muito, perguntava como é que eles estavam, como era a família, o que eles faziam. Sempre que eu tinha um tempinho, eu ia lá. Inclusive, eu tive um paciente que ele é de Coraci e ele mexia com chope, com doces, essas coisas. Então, sempre ele falava. Quando a gente parava para ver como é que ele estava, ele falava um pouquinho sobre os doces dele, como era a venda, como era tudo, o que ele fazia, o que não fazia. E ele sempre dizia, quando eu receber alta, eu vou mandar um bolo para vocês do meu doce. Eu vou mandar um bolo para vocês. Não, quantos vocês são da equipe? Eu vou mandar para vocês. No dia que aí ficava nisso. E ele foi um dos nossos pacientes, que a gente melhorava um pouquinho, saía do oxigênio, quando pensava que não, ele já estava retornando para o oxigênio. Como a gente trabalhava 12/36, então a gente via o paciente dia sim, dia não. Às vezes eu saía, a fisioterapia tirando ele do oxigênio, quando eu retornava, ele estava no oxigênio novamente. E no dia que ele recebeu alta, foi muito gratificante para a gente, né? E quando eu pensei que não, eu recebi a ligação lá da portaria. Lena, disse que foi. O paciente fulaninho mandou um bolo para vocês. Prometeu, cumpriu a promessa. Mandou um bolo para vocês. Eu disse, sério. O bolo lá todo decorado, com o nome dele, com plaquinhas da Covid, de tudo. Eu acho que essa é a parte mais gratificante, assim, de ver o paciente saindo dessa situação calamitosa e voltando para a vida normal. Essa é a satisfação de vocês, né? Com relação à enfermaria, esse foi um dos casos, né? Mas quando eu fui transferida para a UTI, foi um pouquinho mais chocante, né? Eu fui para a UTI sem experiência de UTI realmente como profissional, apenas acadêmica, né? E eu tive pessoas maravilhosas na minha vida. Uma delas foi a enfermeira Glória, que foi quem me treinou em tudo. Eita, Glória! Foi maravilhosa comigo. E realmente, aquelas notícias de diversas mortes, de tudo, a gente não tem como negar. Aconteceram realmente. Que só quem estava ali, dentro mesmo, olhando, vivendo, que sabe como foi a situação naquele hangar. Eu queria fazer uma pergunta, eu acho que o Jacques foi numa linha e eu queria complementar o raciocínio. Em relação aos protocolos que vocês recebiam em relação à doença nova, né?
Mudava todo dia essa questão dos protocolos, da questão da Covid, a questão dos medicamentos, toda hora mudava ou já tinha uma base do que deveria ser feito para tratar a doença? Depende de casos. Cada caso é uma situação, né? Com relação a medicações, eu acho que a gente vai um pouquinho mais para a parte médica, né? Que eles é que geralmente é quem decide. Eles tinham aqueles protocolos que eram implementados para eles, eles tentavam seguir, tentavam adaptar, dependendo do caso do paciente. Por exemplo, eu posso ter um paciente com 30% do pulmão comprometido, mas eu posso ter pacientes com 50%, apenas 10%, 80%. Então, cada situação é uma parte mais médica mesmo.